Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, pelo que me disseram, pelo que fui informado. O tema é mais a respeito da República, dos poderes da República, o modo de funcionamento da República, das instituições políticas brasileiras, não é isso? Sim. Bom, vocês sabem, naturalmente, que a forma atual do regime brasileiro começou a ser desenhada com a proclamação da República, na primeira Constituição, que foi de 1891. Né? Antes era o Império, que tinha uma organização política muito mais centralizada. Né? Embora houvesse províncias, São Paulo era uma província e outras mais, na verdade, o primeiro-ministro, o chefe do governo, nomeava os presidentes de província. Então não havia propriamente uma independência das províncias diante do governo federal, né? Diante do imperador e do Conselho de Ministros. O imperador, na época, se imaginava que ele tivesse uma função de poder que ele chamava aqui de moderador, ou seja, que ele não assumiria a responsabilidade por atos de decisão política. No papel era assim, o imperador, a gente chama isso, era inimputável, quer dizer, ninguém podia atribuir nenhuma culpa a ele. Ele era irresponsável, não no sentido atual de uma pessoa irresponsável, mas que ele não poderia ser responsabilizado por nada, porque ele, teoricamente, era como a rainha da Inglaterra, não tinha ingerência na vida política. Na prática, não era assim. Na prática, o sistema foi um pouco diferente, eu não vou entrar em detalhes, porque nós vamos falar sobre a República, mas, na verdade, a partir de um certo momento, o imperador tinha a capacidade de pedir que o primeiro-ministro, o chefe dos ministros, se renunciasse, e cada vez que renunciava, ele criava condições para alternar o poder, e então eram dois partidos, liberal e conservador, havia uma certa alternância. Mas tudo isso dentro de um molde que era muito centralizado. Bom, isso foi um dos motivos, inclusive, que levaram à busca de uma outra solução política no Brasil. Um caso foi a escravidão, que terminou em 88, e então as bases do império que estava assentado no trabalho escravo, toda aquela gente que era ligada à vida política, mas que vivia da exploração do trabalho escravo, ficou sentida, perdeu sua base de poder, havia uma nova base econômica, principalmente aqui em São Paulo, dos fazendeiros de café e outros mais. Não era só isso, havia já uma classe média, que tinha uma certa formação. Então essa gente foi se juntando pouco a pouco e queria ter mais voz no capítulo. Então, quando veio a República, o poder dos estados aumentou. De cada estado, São Paulo, Rio Grande do Sul, etc., etc. Eles eram eleitos, eram chamados presidentes da província. E a inspiração da forma política brasileira é americana. É o principal autor da nossa Constituição de 1891, chama-se Rui Barbosa, que vocês já ouviram falar, conhecem e tudo isso. Esse Rui Barbosa era um jurista bastante lido e bastante pedante também, e que tirou dos Estados Unidos o modelo. Como é que é o modelo nos Estados Unidos? O modelo nos Estados Unidos, que nós imitamos aqui, é um modelo inspirado pelas ideias anteriores, francesas também, de um escritor chamado Montesquieu, que tem um livro chamado O Espírito das Leis, e que a tese central é que você tem que ter, para ter um regime democrático, um equilíbrio entre os diversos poderes. Você tem que ter um equilíbrio entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Eles devem ser independentes e harmoniosos. E criar um equilíbrio, um sistema de contrapeso entre eles. Os americanos chamam-se de checks and balances, testar e balancear. Então, nenhum desses três ramos do poder deve prevalecer sobre o outro. Deve haver um certo equilíbrio. Isso é na teoria, né? E como é que você faz a representação das pessoas nesse sistema? O presidente da República normalmente é eleito pelo voto popular, direto, por todo mundo. Nem sempre. Em certos momentos, em certos países, o Congresso elege. Mas, enfim, nos Estados Unidos houve a eleição direta. Isso foi sendo, a conquista foi sendo paulatina, de quem é que vota para poder eleger o presidente da República. Bom, no Brasil, a definição foi que o presidente seria eleito diretamente. Tá? Depois você tem o Congresso,
E o Congresso também tinha que ser eleito pelo povo. Congresso composto de dois ramos, o Senado e a Câmara. Por que isso? Porque o Senado, a Câmara, deveria representar a população. Então, cada pessoa devia ter direito a um voto. Isso é assim, mais ou menos assim nos Estados Unidos. Por exemplo, o município de Washington, que é a capital, só tem um deputado, porque não tem população para mais do que um deputado. E com muita frequência lá nos Estados Unidos, eles fazem a recontagem, e o número de deputados varia de acordo com a população. Quando a população de um estado aumenta, aumenta o número de deputados. Quando diminui, diminui os deputados. Isso nunca é perfeito, nem lá, nem em nenhum outro país. Sempre é preciso uma certa, uma tentativa de evitar que os estados muito pouco populosos não tenham representantes. E, pelo contrário, que os muito habitados tenham demasiados representantes. Então, não é 100%, mas a tendência é essa, porque a Câmara deve representar o povo, a população. Né? Na Inglaterra, eles chamam Câmara dos Comuns. Comuns, no fundo, quer dizer dos cidadãos, de todo mundo. Bem, só que quando você aceita que um país é organizado não unitariamente, ou seja, não é o poder central quem define todas as regras dos estados, das províncias, mas que há uma certa independência das províncias, você tem que ter uma outra casa legislativa para equilibrar os interesses das províncias e para dar a cada província um poder igual no sistema político geral. Né? Bem, por isso é que o Senado não respeita o princípio da população. Ou seja, cada província, cada estado tem direito ao mesmo número de senadores para que possa haver um certo equilíbrio. Então, um estado como São Paulo, que é um estado poderoso, tem 40 milhões de habitantes, tem 40 ou 50% do produto bruto do PIB nacional, da riqueza, etc., etc., tem o mesmo número de senadores que Piauí, ou que Alagoas, ou que Roraima. No caso aqui nosso, agora são 3, eram 2, 3. Para dizer o seguinte, olha, a Câmara que vai representar os interesses da população é a Câmara de Deputados. O Senado deve representar o interesse das províncias, dos estados. Então, e o equilíbrio se faz dessa maneira. Muito bem. No que diz respeito aos outros poderes, o poder judiciário, que é o terceiro poder, também tinha que ter independência. Né? De independência diante de quem? Diante do poder executivo, do governo, do presidente do governo. Então você tem que ter carreira. A pessoa entra lá porque faz concurso. Né? E tem critério de promoção. Se você abrir a Constituição brasileira, não sei se tem uma aqui, vocês vão ver que tem uma enorme quantidade de artigos da Constituição brasileira que define a carreira judiciária. Como é que ela se compõe, quem são os representantes dos advogados, se é que tem, como é que você promove, quais são as garantias que tem o juiz. Ele tem o que se chama vitaliciedade, quer dizer, ele vai, no caso é uma semi-vitaliciedade, ele fica no poder até ter 70 anos, ele é inamovível, quer dizer, ninguém pode removê-lo, porque senão o presidente pode, ou o governador pode perseguir e tirar do lugar em que ele está e ir para outro, não pode. Enfim, ele tem várias garantias para dizer, olha, vocês vão julgar independentemente da influência do governo federal ou do governo estadual. Né? Bom, isso é em tese. O sistema funciona assim. O sistema republicano quer dizer que você não está submetido a nenhuma família predestinada a governar, uma família real. Você tem é o povo mesmo que se organiza para governar e governa dessa maneira. Governa através da Câmara, do Senado, da eleição do Executivo, da eleição dos governadores, e você tem um sistema judiciário que, na verdade, pode julgar a todos esses poderes. E, na tese, pelo menos, há sempre mecanismos de contrapeso. Se o presidente é eleito, mas o presidente desrespeita as regras do jogo, o Congresso Nacional pode destituí-lo, chama-se impeachment. Nós tivemos recentemente o caso do impeachment do presidente Collor. Né? Também há regras para isso. Quer dizer, é preciso primeiro que a Câmara autorize um processo, faça-se o processo e quem julga é o Senado. E quando o Senado vai julgar, quem preside o Senado é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Bom, então é possível
limitar o poder. Se o presidente erra de uma maneira dramática contra a Constituição, ele pode perder o seu poder. Se o deputado falta ao decoro, em tese, a Câmara pode cassar o mandato dele. Ou o Senado. Você viu agora essa discussão se cassava ou não o presidente, não cassaram. Bom, em alguns casos da Câmara cassaram, né? Bom, no caso do presidente Collor, ele sofreu o impeachment. E o próprio Poder Judiciário, o juiz, em certas circunstâncias, o Senado pode anular a indicação do presidente da República. Cassar, impedir o exercício do juiz. O judiciário é mais complicado, porque tem vários níveis. Você tem o que eles chamam de instâncias. Tem o juiz de primeira instância, depois a segunda, você tem o Superior, o Tribunal Federal Regional, você tem o Superior Tribunal STF Federal, e você tem o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito complicado, né? O mais importante é o Supremo Tribunal Federal, que esse foi que julgou agora o caso do como é que chama? Do Mensalão, né? Esse Supremo Tribunal Federal é composto no nosso país de 11 juízes. Como é que eles chegam lá? Eles têm vitaliciedade, eles ficam lá até cumprir 70 anos. Nos Estados Unidos é vitaliciedade mesmo, não vai embora. Ou renuncia ou morre lá. Pode estar velhinho e tal, meio gaga, se não renunciar, continua no exercício da função. Ele tem todas as garantias, né? Bom, e quem é que indica o ministro do Supremo? É o presidente da República. Indica a partir de pessoas que têm currículo, não sei o que, etc., chamado de notório saber, e isso tem que passar pelo Senado, e o Senado tem que concordar com a indicação do presidente da República. Se concordou, aí ele é juiz, e ele vai ficar teoricamente, na prática tem bastante, independente. Ele vai tomar a decisão de acordo com a sua consciência. Não tem outra limitação. Mas na vida cotidiana da política as coisas são muito mais complicadas do que essa descrição que eu fiz aqui, né? Por quê? Por 1000 razões. Primeiro, como é que se elege um Congresso? Qual é a regra? Qual é o sistema eleitoral? Há muitas fórmulas, né? No Brasil, no tempo do Império, havia uma discussão que continua hoje, que é qual é a melhor maneira de eleger um deputado. Aqui, no caso nosso atual, o sistema que nós elegemos tem um nome feio, chama-se unipessoal e proporcional. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se toma o estado de São Paulo, onde nós estamos. São Paulo tem no Congresso Nacional 70 vagas na Câmara. Bem, já é uma distorção, porque se você for em termos da população, São Paulo hoje deve ter mais ou menos 20% da população brasileira. Como o Congresso tem 500 parlamentares, São Paulo deveria ter 100 deputados. Tem só 70. Por quê? Porque numa certa altura, quando nós tínhamos um governo militar, uma ditadura, para que o governo se mantivesse com mais apoio, eles criaram transformaram melhor, as antigas organizações administrativas, Amapá, Tocantins foi depois, Roraima, e tudo isso, em estados. Antes eram territórios com delegados federais, viraram estados. E ao virar estados, tiveram o direito de indicar também parlamentares. Tomou-se a decisão de que o mínimo número de representantes de cada estado é 8. Então todos esses estados, independentemente do tamanho da população deles, têm 8 deputados. E como não pode crescer a Câmara indefinidamente, você tem que diminuir a representação dos estados mais populosos. Então a representação não é 100% do povo, não é? Para você obter uma cadeira na Câmara sendo paulista, você precisa de muitos mais votos do que para obter uma cadeira na Câmara sendo de Roraima, por causa dessa distorção. Bom, mas além disso, há uma série de outros problemas que vêm juntos para explicar o que é esse proporcional e uninominal. Eu dizia que no Império houve muito debate sobre a melhor maneira de votar. Bem, esse sistema consta do seguinte: você toma o conjunto do Estado, como ele tem 70 cadeiras lá em Brasília, cada partido pode apresentar o conjunto dos eleitores, em São Paulo são 28 milhões, pode apresentar o número de cadeiras disponíveis para o Estado mais 1/3, ou seja, 105 cadeiras, são 70 mais 1/3, 105 candidatos. Se forem 10 partidos, são 1.050 candidatos. Esses 1.050 candidatos vão tratar de obter votos de 28 milhões de pessoas.
e não tem uma ligação direta entre o eleitor e o candidato. Você pode pegar um voto em Ribeirão Preto, outro em Santos, outro em São Paulo, outro não sei aonde, e você soma isso no final e você classifica os candidatos dentro de cada partido e o conjunto de votos obtidos pelo partido para saber quantas cadeiras o partido tem e quem naquele partido ganha a cadeira. Bem, esse é um sistema que produz certas distorções. Por quê? Porque o eleitor fica muito longe do candidato, porque são 1.000 e poucas pessoas. São Paulo são mais de 10 partidos, são às vezes 1.500 candidatos. As pessoas não sabem quem são, não sabem quem votou. E claro que o candidato precisa do voto. Como é que ele organiza, então, a sua eleição? Ao invés de ele ter que convencer cada um dos eleitores, ele procura apoio de alguma instituição, uma empresa, um clube de futebol, uma igreja, uma prefeitura, uma ou várias, que indiretamente produzem o voto para ele, né? Com influências locais e não sei o que lá. Bom, quando o deputado chega lá em Brasília, ele não sabe realmente a quem ele deve a eleição, em termos dos eleitores. Ele sabe quem foram os seus grandes eleitores. Eu recebi o apoio da empresa tal, o prefeito de tal cidade me apoiou, o clube de futebol tal me apoiou, um pedaço da Umbanda me apoiou. Bem, então, ele lá em Brasília, ele, ao invés de representar o cidadão, ele representa a organização que captou o voto do cidadão para ele. Né? E fica muito longe das pessoas. Depois que você vota, vocês normalmente esquecem quem votou. E o parlamentar também não tá muito interessado em saber se foi A, B ou C. Ele está interessado em cultivar a relação com as instituições que o ajudaram a eleger. Com as empresas, com as prefeituras, e vão lá em Brasília para tentar obter recursos para a prefeitura, facilidades para a empresa. É o que dá um pouco essa coisa das emendas, que se fala tanto nos jornais, que cada parlamentar apresenta no orçamento da República uma proposta que chama emenda, para que na minha cidade eu possa fazer um centro educativo, ou então para que se faça uma ponte. Então, ele está servindo ao prefeito, ou indiretamente a uma empresa, para poder ter aquela ponte, e dá uma opção de distorções, e sobretudo dá uma certa desconexão entre o eleitor e o representante. Você não sabe quem é. Duvido que aqui os que votaram vão se lembrar em que deputado votaram. Nem eu. Né? Porque você não confunde bastante. Muito bem. Então, há outros mecanismos de discussão como é que se vota. O mais famoso, em contraposição a esse, é o chamado voto distrital. Como é que se faz o voto distrital? Isso existe na França, na Alemanha, na Inglaterra e quase toda parte do mundo. Esse sistema brasileiro existe em 2 ou 3 países, em geral subdesenvolvidos. Em geral, não todos, mas em geral. Muito pouca gente usa o nosso sistema. Como é que é o voto distrital? O voto distrital, você pega o estado de São Paulo, ele tem 70 deputados, você divide São Paulo em 70 pedaços. E aí em cada um desses pedaços, o que acontece? Cada partido apresenta um candidato. Então você tem, em vez de ter 1.000 e poucos candidatos, você tem 10, se forem 10 partidos. 10 candidatos em cada partido. É mais fácil de você saber entre os 10 quem é que eu escolho. É mais fácil saber em quem você votou. É mais fácil de acompanhar o que ele fez no Congresso. Fica mais próximo do eleitor. Bem, isso é uma discussão que está em marcha há muitos anos e o Congresso não toma nenhuma decisão, mas há discussões sobre se isso é a melhor maneira. Pode haver uma outra maneira, há várias. Você pode fazer uma coisa mista, metade dos eleitores, metade dos deputados são eleitos pelo distrito, metade o partido apresenta uma lista de pessoas notáveis, e dependendo do número de votos que o partido receba, uma quantidade desses notáveis do partido vão compor também a Câmara. Há muitas maneiras. O que eu quero passar para vocês, a ideia é a seguinte: é muito difícil uma representação plena. Porque sempre quando você representa, você tem que ter alguma instituição, algum mecanismo intermediário pelo qual você delega seu voto a outro. E isso sempre distorce razoavelmente, não é, a correspondência entre o que os congressos fazem e o que o povo pensa, e o que o povo sente. Né? Bom, no caso do Senado é diferente. No caso do Senado, você tem a eleição é a chamada majoritária, ou seja, ganha quem tiver maior número de votos no Estado, e cada partido apresenta um candidato só, se for uma vaga só na eleição. Às vezes são duas, mas se for uma só, é um candidato só. Né? Então, é mais fácil a
a identificação. Esse é o modo como as coisas funcionam. O sistema democrático, eu estou me referindo aos sistemas democráticos, tem mil outras formas não democráticas de organizar o poder, mas referindo-me ao sistema democrático, que é o que funciona aqui entre nós hoje, né, ele tem, portanto, uma certa, não é fragilidade, mas dificuldades na organização da representação, tem essa diferenciação entre Câmara e Senado. O presidente, em geral, é eleito pelo voto direto, nem sempre. Em certos países ele é eleito pelo Congresso. Em geral, os países que elegem o presidente através do Congresso são países onde a regra é parlamentar, é parlamentarismo. Ou seja, quem governa mesmo não é o presidente. São pessoas que o Congresso delega a força para serem os executivos. Então tem um primeiro-ministro, que normalmente é um parlamentar, que obteve maioria do Congresso, e esse primeiro-ministro organiza, convida os outros ministros para serem ministros, e enquanto ele tiver a maioria do Congresso, ele comanda o país. É assim na França, é assim na Inglaterra, é assim na Itália, é assim em vários países, é um sistema chamado parlamentar. Agora, tudo isso depende de que nós tenhamos também partidos, que os partidos funcionem. Bom, nós aqui no Brasil temos um sistema, a arquitetura nossa é democrática. Nós temos uma Constituição, essa Constituição foi votada por um Congresso Constituinte em 1988, ela define as regras de tudo isso e de muitas outras regras mais, ela é a lei máxima, os juízes, quando vão julgar, eles têm que se referir à Constituição. Quando o Congresso faz uma lei que alguém acha que essa lei não está respeitando a Constituição, esse alguém vai ao Supremo Tribunal Federal e pede ao Supremo Tribunal Federal que julgue. Se o Supremo Tribunal disser, não, essa lei não está dentro da Constituição, ela não vale. Tem regras, tudo definido. Quando o presidente da República vai tomar uma decisão, ele tem que dizer no que ele se baseia. O presidente não pode dizer, eu vou fazer isso porque eu quero. Não. Ele pode até querer, mas só pode querer se o querer dele estiver dentro da lei. Então ele tem que dizer, de acordo com a lei número tal, o ato não sei o que, do ataque, com os direitos que me assegura a Constituição, faço tal coisa. E todo mundo olha e diz, mas o presidente não tem o direito de dizer. Ele pensa que tem, mas não tem. Vai ao tribunal e diz, essa lei, esse ato do presidente não vale, porque ele não respeitou as regras da lei. Então, por isso que é um sistema que realmente tem esses equilíbrios todos, esses pesos e contrapesos todos. Mas, eu dizia, além do mais, isso supõe que você tenha alguns requisitos para que a democracia funcione bem. Um é que os partidos existam. Né? O que é um partido? É difícil definir, mas enfim. É uma organização que nasce na sociedade, não deve nascer dentro do governo, do Estado, nasce na sociedade, que normalmente declara quais são os seus valores, no que ele acredita. Eu sou socialista, eu sou privatista, eu sou estatista, eu sou não sei o quê, né? Eu sou democrata, né? Eu acho que tem que haver mais igualdade nesse país. Eu acredito, enfim, tem mil maneiras, mil valores que você acredita. Cada partido, em tese, deve ter um programa que diz o que ele é. E esse partido deve ter também uma organização, tem uma direção, tem filiados que são espontâneos. A pessoa entra no partido se quiser. E uma vez lá tem seus direitos e dizer, olha, eu vou escolher fulano para ser candidato a presidente da República. Não, eu sou contra o outro, como agora nos Estados Unidos, tem uma primária. Aí eles ampliam, perguntam aos filiados ao partido, às vezes até aos não filiados, qual dos candidatos quer. Quer dizer, tem toda uma lógica assim, e o que dá sentido ao partido é que ele tem uma proposta, ele tem valor, eu acredito em tal coisa. Né? Eu estou contra a guerra do Iraque, ou eu estou a favor da guerra do Iraque. Divide. Bom, como há muitos partidos aqui no Brasil, você tem várias nuances. Quando você lê os programas dos nossos partidos, são quase todos iguais. Todos dizem que são a favor de menos desigualdade, a favor da democracia, enfim. Não se diferenciam muito nas suas propostas programáticas. Alguns podem se diferenciar. Na prática se diferenciam. Tem uns que são mais ligados a certos interesses do que outros, uns são mais populares do que outros. Na prática se diferenciam, mas são poucos os partidos que têm efetivamente uma organização, que tem um comando, tem uma pequena burocracia, mantém sua chama, que acredita em certas questões e que quando chegam ao governo cumprem aquilo para o qual foram eleitos. Então nós temos um sistema
que formalmente é bem aberto, é bem democrático, mas tem a primeira distorção que eu mencionei aqui, que é a distância entre o eleitor e o eleito. A segunda distorção é que a pessoa que está num partido, ela se sente muito livre e ela não vota necessariamente de acordo com o que está escrito no programa do partido e nem necessariamente obedece às regras, o comando dos partidos. Então chega no Congresso, você tem a sensação de que você não tem 10 partidos, tem 500 partidos, que cada cabeça uma sentença. Estou exagerando, não é tanto assim. E como é que as pessoas se organizam quando chegam no Congresso, chegam na Câmara? Se organizam ao redor de questões. Tem um que defende a escola privada, outro defende a escola pública, outro defende a reforma agrária, outro defende uma reforma na polícia, outro é religioso de tal seita, ou não seita, não sei o quê. Naturalmente não são exclusivos, a gente pode ser de uma coisa e de outra e tal. E às vezes a gente pensa, bom, uma pessoa do mesmo partido deve estar todos agrupados numa questão só, não são. Eles se dividem. Então quando você vai, como executivo, como presidente da República, conversar com os líderes partidários para saber qual é a posição, é muito complicado, porque não existe coerência entre os vários partidos. Eles são muito variáveis. Então você, muito frequentemente, eu ia como presidente, ia conversar com líderes, com deputados, eles podiam ser do PT, do PP, do PSDB, do PMDB, mas estavam unidos naquela questão. Não é a melhor maneira, porque, em geral, os partidos deviam ter uma filosofia. Eles deviam ter, eu chego aqui porque eu acredito nisso e eu não acredito naquilo. Não é? Eu acredito nesse pedacinho disso e não daquilo que é como é no Brasil. Né? O partido do Brasil se aproxima no Congresso do que se chama de lobby. Lobby é um grupo de interesse. Né? Um grupo de interesse. São as pessoas que têm interesse em alguma coisa. E é normal. Em toda a sociedade existem pessoas que têm interesse, que se organizam. Pode ser interesses bons ou maus. Eu estou interessado em defender a legalização do jogo. Não vou discutir se isso é bom ou se é mal. Tem gente que está interessada, se organiza. Eu estou interessado em ter liberdade de religião, ou mais liberdade de religião. Eu estou interessado em aumentar o número a verba para a saúde. É assim que eles se organizam. Então ficam quase lobby, quase grupos de pressão, e não propriamente grupos que têm uma visão do conjunto da sociedade para poder organizar a sociedade, acreditam, têm valores. Então a nossa democracia tem seus problemas. Não é só a nossa, não. Isso é uma coisa que em vários países é assim. Não é? É aberto, é democrático, tem a lei, tem equilíbrio de poderes, mas a substância ainda nós temos que trabalhar muito para que ela esteja mais de acordo com os requisitos de uma verdadeira sociedade aberta e democrática. Por outro lado, um princípio republicano, democrático, organizado ao redor da ideia de que os poderes têm que ter limitação pela Constituição, que devem um poder julgar o outro, como eu já mostrei aqui, ter limites para evitar o arbítrio, essa coisa toda. O que está por trás disso é a crença na lei. A lei vale. Porque se você achar que a lei não vale, não existe como organizar tudo isso. A Constituição é para todos. Bom, no Brasil há uma certa dúvida, se a lei vai valer para todos mesmo, porque há muita impunidade. E as pessoas pensam frequentemente que as coisas se resolvem fazendo uma nova lei. Não, as coisas se resolvem fazendo com que a lei seja obedecida. Muito mais que criar uma nova lei que também não vai ser obedecida. Se você for olhar o Congresso brasileiro, a quantidade de leis que é enorme. Que importância tem essas leis? Quase nenhuma. E qual é o grau de cumprimento delas? É menor, é pequeno, relativamente pequeno. Está melhorando, mas ainda falta muito a crença no valor da lei. E sem a lei não há igualdade. Porque o princípio fundamental da democracia, e todas as constituições, inclusive a nossa, escrevem lá: todos os cidadãos brasileiros, homens ou mulheres, são iguais perante a lei. Todos são livres para professar seu culto, sua crença, etc., etc., e dá várias garantias. Bom, mas as pessoas duvidam que nós sejamos realmente iguais perante a lei. Veja um exemplo muito simples e recente. Deu uma certa euforia no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal aceitou o parecer do fiscal da República, do Procurador-Geral da República, e que o ministro Barbosa, que foi o primeiro negro nomeado para o Supremo Tribunal, pelo presidente Lula, eu nomeei a primeira mulher e Lula nomeou o primeiro negro no Supremo Tribunal, que são sinais importantes para mostrar uma certa abertura democrática da sociedade. Esse senhor, o juiz Barbosa, ele aceitou uma denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. Isso foi comemorado como se fosse uma coisa extraordinária, por todos, até por mim.
Na verdade, por quê? Porque ninguém acredita mesmo de que ia ser assim. Embora fosse normal que fosse assim. Se o Procurador-Geral da República alega uma opção de coisas, dá os indícios, o tribunal tem que aceitar. Mas, em geral, então, o sentimento aqui no Brasil de que a lei vale para alguns e não para todos é tal que quando o sujeito age de acordo com a lei e vale para todos, acusa, não sei nem se, não estou pré-julgando, porque não foi julgado ainda, mas acusa pessoas importantes, meu Deus do céu, o que aconteceu? Porque nós não somos, ainda, a nossa alma ainda não está totalmente devotada à crença no valor da democracia, no valor de que a lei vale, que a lei é igual para todos, e vem junto disso aquilo que perturba muito a crença na democracia, que é a falta de punição. Bom, além disso, nós temos vários outros problemas que dificultam o funcionamento do equilíbrio entre os poderes. O nosso sistema judiciário, ele é de herança ibérica, portuguesa, é um sistema muito complicado, em que você tem muitos graus de apelação. E nós temos um princípio na nossa legislação que diz o seguinte: enquanto a matéria não passar em julgado, ela não vale. O que quer dizer isso? Você matou alguém, você vai no juiz da primeira instância, o primeiro juiz, o juiz te condena, mas você pode ainda recorrer. Você pode recorrer à segunda instância, pode recorrer ao Tribunal Regional, pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, ao Supremo Tribunal Federal. Então é por isso que tem assassinos soltos. É por isso que de vez em quando tem um juiz vem aqui dar um que ele chama habeas corpus. Habeas corpus, traduzindo, quer dizer corpo livre. A pessoa está solta, está livre. O juiz tem que dar o habeas corpus, mesmo que dê uma indignação, porque a lei nossa diz isso. Quer dizer, se ele matou, mas ele ainda pode apelar do julgamento, quer dizer, não é o julgamento final, ele pode apelar em liberdade em certas condições. O caso recente de um jornalista que matou, réu confesso, matou a namorada. E está solto. Por isso, porque ele não foi ainda condenado lá em cima. E quanto tempo vai levar para ele ser condenado lá em cima? Depende dos bons advogados que ele tiver. Se ele tiver bons advogados, o advogado alega que não foi, a prova não foi bem feita, não sei o que, apela. Então tudo isso dá ao país uma sensação de que a lei não vale. Uma certa coisa. Então vocês vejam como é difícil estabelecer um sistema democrático. É necessário evitar que haja o arbítrio. A democracia consiste em limitar o arbítrio e definir as regras. Né? Então você tem que dar algumas regras de proteção do cidadão. Mas quando essas regras passam a ser do tipo das nossas, que você deixa o cidadão quase impune, elas viram o contrário. Né? Então você vê toda hora o juiz dando uma decisão, acabou de liberar alguém que é traficante de droga. O juiz não tem alternativa, porque ele tem que seguir a lei. E pela lei, o traficante de droga, como ele não foi julgado em última instância, ele pode ser livre mesmo, aí ele foge do Brasil. Né? Enfim, e isso custa a você criar uma cultura política democrática. Os sistemas não funcionam só com regras. As regras são as instituições, não é isso? Constituições, normas, tem valores, eu acredito nisso, eu acredito na liberdade, na igualdade, não sei o quê. Eu vou criar regras para me fazer funcionar aqui. Eu vou ter que ter mecanismos que façam com que essas regras funcionem, e eu tenho que ter crença de que elas são verdadeiras, que elas valem. Isso chama-se cultura. A cultura política, a cultura cívica no Brasil ainda não é democrática. Nós temos todo um regulamento democrático, mas quando há o desrespeito a essas regras, esse desrespeito está apoiado por outras regras e de alguma maneira aceito pela sociedade, nós ainda não somos perfeitamente não estamos convencidos do valor da democracia. Exemplo recente, deputados que estiveram envolvidos em fatos graves no Congresso, do Mensalão, foram eleitos. Deputados que têm, ou ex-governadores, ex-prefeitos, que são acusados consistentemente de corrupção, são eleitos com uma votação extraordinária. Então não é só o Congresso que não respeita as regras, é que a parte da população não acredita que possa ser diferente. Ou aceita o rouba mais faz, ou acha que está tudo... porque senão não elegeria. Quando o povo elege... Outro dia eu estava fazendo uma conferência na Colômbia, e uma moça brasileira fez um forte ataque ao Congresso, porque absolveu, não sei o que. Eu digo, olha, eu estou de acordo, mas tem que ser coerente. Vamos fazer uma forte autocrítica do nosso país também, do nosso povo. Porque votou. Votou de novo, elegeu de novo. Deu garantias de novo. Então, é mais complicado, a democracia é muito mais complicada que só regra. Ela implica em coração.
em você acreditar, em você ter valores, achar que isso é bom, que é necessário, que tem que fazer. Bem, dito isso, não quero me estender demais para nós podermos conversar. Quantos minutos? 5 minutos. Tá. Dito isso, é preciso entender também que nada dessas instituições ou dessas crenças, nada disso nasce feito, é uma história. Os países vão se constituindo, não é preciso ter desesperança. Que não vai dar certo nunca. Não, pode dar certo, já foi pior. Há 25 anos atrás, era pior aqui no Brasil. Nós tínhamos um regime autoritário, não tinha respeito nenhum, não respeitava os direitos humanos, torturava a gente na cadeia, matava a gente. Eu mesmo perdi a cátedra por regime militar, me tirou para fora, fui para o exílio. Não quero entrar em outros detalhes de outras pessoas e outras situações, mas todo mundo sabe que é assim. Isso foi ontem, né? Já não é mais assim. Conseguimos superar um momento de falta de garantias, né? Conseguimos incorporar na nossa, enfim, mentalidade que tem que respeitar os direitos humanos, pelo menos na parte política. Na parte que não é política, ele não respeita até hoje. Vai para a delegacia, o pessoal apanha, né? E que não pode, né? Mas até hoje é assim, quer dizer, nós vamos avançando pouco a pouco. E corrupção. Você pode dizer, tal, é verdade, tem corrupção, você pode dizer, mas a corrupção existe em toda parte. Sim, mas quando ela complica, quando ela deixa de ser um fato individual e passa a ser sistêmica. E pior ainda, quando ela tem proteção do governo, né? Agora, também não é para desesperar, é para lutar contra, mas não é para desesperar. Nos Estados Unidos foi terrível a corrupção. Nos anos 20, nos Estados Unidos, quando veio aquela coisa da lei seca, negócio de não beber álcool, não sei o que lá, que havia muito contrabando, muita corrupção, era terrível. E a corrupção nas prefeituras, Tammany Hall, nas prefeituras locais, ali era imensa. Construção daquelas imensas habitações populares das cidades americanas, que hoje todo mundo acha formidável, foi muita roubalheira, né? E depois, pouco a pouco, a sociedade foi reagindo, foi criando regras e tal. É o que nós temos que fazer. É não perder a esperança e continuar lutando, reagindo, criando regras, ampliando. Além do mais, temos que olhar o outro lado das coisas. Eu disse que o regime é um regime de equilíbrio de poderes, mas tudo mais, isso tudo são as formalidades. Eu disse que além das formalidades, a crença, a cultura, a estar de acordo ou não, lutar pelo. Mas além do mais, há uma questão também que é essencial. Você, para ter uma verdadeira democracia, tem que ter um mínimo de, pelo menos, de igualdade de oportunidades. Mesmo que você diga, uns nascem ricos, outros nascem pobres. Mas se você não der ao pobre a possibilidade de ter acesso à educação, à saúde, ao mercado de trabalho, a melhorar de condição, é difícil que você possa dizer que aqui tem uma democracia. A democracia só se complementa quando, além de tudo isso que eu disse, ela cria uma situação que permita às pessoas, embora possa haver desigualdade, lutarem para ter mudança de posição e terem chances de mudar de posição. Então você tem que assegurar acesso às instituições sociais fundamentais, basicamente educação e saúde. Quando a situação é muito grave, como é o nosso caso, de desigualdade, tem que ter programas específicos para os mais pobres. Essas bolsas que eu comecei e que o Lula expandiu muito, de bolsa de alimentação, que é perigoso também, porque tem que dar sempre uma contrapartida, não pode ser um assistencialismo, tem que criar um mecanismo de incentivo para a pessoa ir melhorando, mas é necessário fazer alguma coisa. Ou então, quando tem muita desigualdade racial, algumas medidas para promover os que historicamente estiveram à margem. Quer dizer, uma verdadeira democracia implica também em você levar em consideração os aspectos, digamos, substantivos da situação social. Por fim, no mundo contemporâneo, as questões são muito mais complicadas do que simplesmente essas que eu acabei de mencionar. Por quê? Porque hoje os meios de comunicação deram a capacidade muito maior do que no passado das pessoas terem informação, mesmo que ela venha programada, de reagir a essa informação. E essa informação hoje ela é recebida de 1000 maneiras, porque ela é recebida pelo rádio, pelo jornal. No passado era só o jornal, depois o rádio, depois o rádio, jornal, a televisão. Agora a internet, e daqui a pouco já é o telefone celular. E tudo isso vai criando uma rede entre as pessoas diferente das redes do passado. Porque no passado eu entro num partido, eu acabo tendo contato físico com as pessoas. Hoje você vai para a internet e você não tem contato físico, mas você tem contato permanentemente com outras pessoas. E as informações fluem aí. E a opinião pública pode se formar
por aí também. Isso leva que nas sociedades realmente democráticas, talvez as mais democráticas do mundo de hoje sejam as nórdicas, Finlândia e Noruega, essa coisa toda que tem mais igualdade social, tem todas as regras, tem informação e tal. Claro que são sociedades pequenas, né? Aqui nós temos 200 milhões de pessoas, a China tem 1 bilhão, os Estados Unidos tem 250 ou 300. É diferente quando você tem 15, 10, 20. Você resolver os problemas de 200 não é a mesma coisa que resolver de 10. É muito mais complicado. Mas, de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer é que, hoje, crescentemente, as pessoas querem, num regime democrático, além de ter as garantias já mencionadas, ter algum grau de participação na deliberação, na formação da decisão. É natural que na hora de tomar a decisão, ela seja da responsabilidade de quem teve o voto. O deputado, o senador, o governador, o presidente da República. Eu posso dizer, eu tive voto, eu posso tomar decisão contra você, porque eu tenho voto, eu tive a maioria. Eu respeito a sua opinião, você amanhã pode vir a ser maioria, mas hoje você não é, eu tenho poder para tomar o voto, para tomar a decisão. Tudo bem, mas numa democracia verdadeira, não é essa a linguagem. Você, antes de ter o poder, de dizer que tem o poder para tomar o voto, você vai ter que ter a capacidade de convencer que a sua posição é correta. E as pessoas querem participar mais do debate, querem dar uma opinião. Toda hora, agora mesmo, estava vendo no rádio, vai haver, foi proposto o pedagiamento do Rodoanel, não sei de onde. Aí já está dizendo, tem que haver audiência pública. Já houve, não houve audiência pública. Quer dizer, o que quer dizer isso? As pessoas que vão ser afetadas por essa decisão querem participar, quer dizer, olha, eu sou contra, eu sou a favor, você me convença de por que eu sou. Isso é importante. Em tudo, quer dizer, no mundo moderno, quanto mais democrática é a sociedade, mais os poderosos prestam contas. Por isso que é importante o voto distrital, porque o eleitor pode pedir que o deputado explique por que ele votou de um jeito e do outro, porque ele sabe quem é o deputado. Os americanos chamam accountability, prestam contas. No Brasil não tem como prestar, ninguém sabe quem votou em quem, né? E por isso que precisa transformar para uma coisa mais próxima. Mas a prestação de contas e haver a possibilidade de alguém que não tem voto, que não é representante, que não é membro do sistema político, de participar do processo de deliberação é muito importante. É muito importante. Você não pode imaginar que a democracia no passado, a democracia liberal representativa se contentava com haver o voto. Hoje não basta. O voto é necessário. A decisão final é de quem teve o voto. Mas o processo de tomar decisão implica em que pessoas que não têm voto nenhum participem da decisão. Quando você tem um mundo em que as organizações não governamentais, as ONGs, proliferam, eu vi muitas vezes essa discussão. O secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, me pediu que eu organizasse uma discussão no mundo para fazer uma proposta de mudar as regras da ONU sobre como é que a ONU vai se relacionar com as organizações não governamentais. Por quê? Porque a ONU, desde a campanha da Conferência do Rio de 92, do meio ambiente, basicamente as grandes coisas que a ONU fez foram conferências. Uma conferência sobre a igualdade de gênero, foi feita creio que em Pequim, né? 95. Depois houve uma de habitação, Habitat, se chama, em Istambul. Outra sobre racismo, em Durban, na África do Sul. E essas conferências foram sustentadas, não foi pelos governos, foi por organizações da sociedade civil, ONGs, organizações independentes, voluntárias da sociedade civil. Então o Kofi Annan diz, olha, isso está crescendo. Só que na hora da decisão aqui na ONU, como são os governos, eles não podem nem entrar no plenário. Quem vota são os representantes dos governos. Eu fiz várias propostas, me reuni com muita gente pelo mundo afora, não vai passar nenhuma das minhas propostas. Por quê? Porque ainda há muita resistência nos governos em aceitar que haja uma abertura no processo de deliberação para forças que não dizem respeito à representação pelo voto. Digamos uma organização que seja a favor, vou dar um exemplo absurdo, pelo menos nas circunstâncias atuais, da liberação da droga. Bom, você pode discutir, está de acordo, não está de acordo, mas ela está falando em nome dos que querem isso. Ela não teve voto para isso. Ou então que é a favor da igualdade de gênero, ou que é contra a discriminação racial. Bem, essas ONGs, os que estão lá, eles não têm voto. Eles estão, aspas, a legitimidade deles, a razão pela qual eles podem ser aceitos, é porque a causa que eles defendem, né, tem intrinsecamente algum valor.
Né? Bom, então eles querem participar, em nome da causa, não é em nome da representação. Né? Pode não ter nenhum voto, mas eu digo, mas eu tenho razão, eu não tenho voto, mas eu tenho razão. E eu quero discutir com você que teve o voto. Então você tem que abrir o debate para aqueles que não têm voto, embora aceitando, porque a democracia exige isso, que a decisão final seja daqueles que têm voto. Porque senão também você não tem regra para poder dizer que aceita ou não aceita. Mas se você abrir esse debate, você permite que aqueles que têm voto sejam pressionados e, portanto, mudem de opinião. A personalidade democrática que é necessária para o mundo contemporâneo não é das pessoas que crê ou morre. Não são os fundamentalistas. Os fundamentalistas não são democráticos. Quando você acredita absolutamente numa coisa, quem não acreditar naquilo você mata. É seu inimigo. Isso não é democracia. Quer dizer, quem tem um sentimento democrático, embora você tenha valor, acredita, você tem que estar aberto ao que o outro acredita. No limite você diz, tá bom, você acredita nisso e eu acredito naquilo. Como é que nós vamos conviver? Ou então um tenta influenciar o outro. E se alguém é influenciado e muda de opinião, essa mudança é positiva, não é negativa. Desde que foi o debate, desde que tenha sido livre. Então você tem que criar personalidades que não sejam intransigentes, que saibam ouvir. E que ao ouvir, tomem o que ouviu, passem no seu cérebro, no seu coração e refaçam sua própria visão, para permitir que haja, eventualmente, uma modificação que avance as coisas. E essas são falei aqui muito rapidamente, poderia falar a tarde inteira, eu ia ficar cansado de vocês mais ainda, e a Daniela não me deixaria, mas em termos muito genéricos, para dar uma ideia de quais são o que é a democracia, como é que funciona, quais são os problemas, quais são as questões em jogo, e que é preciso ter consciência disso, e se a gente acredita que as coisas podem melhorar, temos que, a cada um a sua maneira, tentar de lutar para que nós implantemos um regime que seja capaz efetivamente de melhorar a condição de vida da população, garantir direitos e permitir que haja crescentemente formas de debate, de persuasão, e que as pessoas não sejam rígidas e que não pensem que são donos da verdade. É isso. Muito bem. Muito simples. Vamos à conversa. E aí, quem vai começar? Ai, isso é sempre uma angústia. Não tem angústia, senão eu começo. Senão ele começa logo. Vamos? Vai lá. Gostaria que o senhor retomasse a questão. Tem que ser porque é grava. Não, é porque é gravado, senão os que estão em casa não Não vão ouvir. Então pode falar? Pode. Eu gostaria que o senhor retomasse a questão do nosso sistema eleitoral atual, a questão da representatividade, que me parece que não é muito clara para eles. Não é? Quando você tem o voto, tá, não no partido, nos candidatos, tá? E na hora, o senhor citou aí candidatos que são eleitos com grande número de votos. Eles levam com eles Outros, o outro, tá certo, tá né? Então dá uma explicadinha aí nessa Bora. linha e fazer um paralelo. O que seria, então, mais claro para eles o distrital, que vamos. também fica meio confuso. Então vamos voltar ao tema. Eu disse que o nosso sistema é proporcional e uninominal, não é? E eu disse a vocês que vamos tomar São Paulo, porque facilita, que nós temos 70 deputados que são eleitos por São Paulo, não é? E como é que se faz a eleição? Primeiro cada partido faz uma chamada convenção, junta os seus filiados, ou seus representantes dos filiados, e escolhe os 105 candidatos. Porque diz que por que são 105? É o número de vagas na Câmara, mais um terço. Não é? Bom, então a briga danada dentro do partido, e o partido coloca esses nomes, sem nenhuma ordem. Quer dizer, não é o primeiro, o segundo, não. Você pode votar em qualquer um daqueles candidatos. Bem, se o sistema for simples, ou seja, se cada um dos 10 partidos, supondo que sejam 10, apresentar esses 105 candidatos, como eu disse, nós temos 1.050 candidatos, que vão ao eleitorado, né, e fazem a sua propaganda. Recebem os votos. Como é que se organiza isso depois? O voto é computado para o partido e para o candidato. Eu votei em fulano de tal,
que pertence ao partido A. Bom, esse conta um voto para o partido A e tal. Como ele tem 105 candidatos, você vai somar o número de votos obtidos por cada um desses 105 e vai dizer, o partido A obteve 20% dos votos, porque o partido B obteve 15%, o partido C não sei quanto, sempre da mesma maneira. Soma o número de votos obtidos por todos os candidatos. Então o partido A vai ter 20%. Se forem 70 candidatos, vai ter 14 deputados. Quem? Dentro do partido A, os 14 primeiros votados, mais votados. Tá certo? Então esses estão eleitos deputados. Os que estão abaixo, os dois, especialmente os dois mais próximos, são suplentes. Se alguém daqueles lá morre, eu não sei, sobe o outro. É assim que se faz a votação. Porém, é mais complicado. Eu não queria complicar, mas vamos lá. É mais complicado por quê? Porque os partidos podem se coligar. Então, em vez de eu ter 10 partidos, eu vou ter, digamos, 6 partidos. Porque 2 se coligaram de um jeito, e 2 se coligaram de outro jeito, e 2 de outro, enfim, você tem... Então, é uma união de partidos. A partido A com mais partido B. E aí você vai votar na coligação desses 2 partidos. No primeiro caso, quando não tem isso, quando você vota, digamos, o candidato número 1 do partido A teve ele 100 mil votos, ou 200 mil votos, e com isso ele ajudou na soma dos votos, que fossem 14, é possível que o 12º e o 14º tenham tido muito pouco voto. Porque ele foi puxado pelo que teve mais voto. Isso, Enéas, que já morreu, a gente pode falar. Né? O Enéas teve 1 milhão de votos. Ele elege 5 junto com ele. Esses 5 tiveram 500 votos, 1000 votos. Muito pouco voto. Né? Bom, quando você tem coligação, você, na verdade, não sabe em que partido está votando. Você vota em pessoas de um partido e do outro, A, B ou C. Vai fazer a mesma soma e, de repente, você está ajudando a eleger alguém de um partido que não é o seu. Então, as distorções são muitas no sistema atual. Quer ver uma outra distorção, que não é na Câmara, é no Senado? Como é que se elege o Senado? O Senado se elege, como eu disse aqui, pelo voto chamado majoritário. Suponhamos que seja num momento... O Senado tem 3 cadeiras por Estado. Numa eleição, você põe em votação 1 cadeira. Na eleição seguinte, 2 cadeiras. Então, vamos para facilitar que estamos num momento de eleição que só tem 1 cadeira. O senador tem mandato de 8 anos. Bom, então você vai eleger 1 cadeira. Se você tiver coligados e tal, 3, 4, 5 candidatos, o mais votado foi eleito. Mas ele tem um suplente. O suplente não tem voto. Aqui em São Paulo não é tanto assim, mas nos estados menos evoluídos que São Paulo, geralmente o suplente do senador é alguém que tem dinheiro para financiar a campanha do senador. Né? E aí, quando o senador vira ministro, por exemplo, quem vai para o lugar dele é o suplente. Né? Ou quando o senador pede licença, e geralmente faz o acordo com o suplente, ele diz, olha, você vai me ajudar na campanha, legitimamente, vai pagar, só que eu vou sair 6 meses. Você durante 6 meses vai ser senador. Nesse momento do Senado da República, nós temos entre 15 e 20 senadores que não tiveram nenhum voto, porque eram suplentes. E como os titulares se afastaram para ser ministro ou por qualquer razão, estão lá. É isso que a gente vê às vezes pessoas fazendo declarações estapafúrdias na televisão. Eles estão um pouco se ligando para nada, eles não têm voto nem querem voto. Né? Então eles tomam posições as mais aberrantes, eles não vão nunca prestar contas ao eleitorado. Né? É uma coisa distorcida também, não há razão. No passado o suplente tinha voto, era o segundo mais votado que tinha suplente, agora não. Então o sistema representativo, tal como é o nosso, é cheio de falhas. Como eu mencionei aqui, você pode estar elegendo um deputado que não tem quase voto, porque ele foi puxado por um bom puxador de legenda. O deputado Paulo Maluf teve 700 mil votos. Porque ele foi muito bem considerado e tudo. Então, 700 mil votos. Bom, puxou vários. Elegeu vários junto com ele. Então, os partidos têm interesse em ter como candidato esses puxadores de voto. Quem não tem interesse é o eleitorado. Porque junto com ele está elegendo muita gente que não tem voto nenhum. No sistema distrital não é assim. Porque o sistema distrital é mais parecido com o do Senado. Quer dizer, vamos supor que
Vamos pegar, se fosse o distrital, para a Câmara de Vereadores. Na cidade de São Paulo, eu não sei quantos vereadores tem em São Paulo, são 60. Você pega a cidade de São Paulo e divide em 60 regiões. Pega lá, o colégio de vocês fica onde? Campo Belo. Aonde? Campo Belo. Campo Belo. Bom, vamos supor que lá Campo Belo e um pedacinho de Santo Amaro, não sei o que lá, seja um distrito. Naquela região, você vai ter só 10 candidatos, no exemplo de 10 partidos. E quem é que vai ganhar? Quem tiver mais voto. Não tem isso de puxar voto do outro, é quem tem mais votos se elegeu. E como são só 10, e como provavelmente na eleição seguinte os que perderam vão ser candidatos outra vez, eles vão lembrar o eleitorado que vocês votaram em fulano, ele chegou lá, não fez nada. Aí começa a briga, você vai saber se fez, não fez, e mesmo durante o tempo todo você fica mais próximo do candidato. Isso é São Paulo, onde a população é muito grande, então os distritos são maiores. Em populações menores, então é mais direta a relação de candidatos. Se você vai para a Inglaterra, o candidato vai à sua casa, porque são distritos menores, ele bate na porta da sua casa. Eu morei na Inglaterra um tempo, em Cambridge, não voto lá, bateram na minha porta, eleição local. Porque o candidato está ali, diretamente perto do eleitor, do distrito. E você não tem tanto esse desvio de votar num e eleger outro. Não, você vai votar neste, esse ele vai ganhar ou perder, mas é aquele. E quem ganhou, ganhou porque teve mais votos. Esse aqui é o chamado sistema distrital. Por que não se faz isso no Brasil? Porque os deputados atuais foram eleitos por outro sistema e têm medo de perder num sistema diferente. Então não querem mudar o sistema. E a nossa Constituição diz que o voto deve ser proporcional. E o sistema distrital não é proporcional, é majoritário. Ou seja, ganha quem mais voto tem. Não tem nada de proporção como outro sistema. Bom, esse é um dos assuntos mais complicados, delicados, difíceis e chatos em ciência política. Porque você tem uma enorme quantidade, há estudos sobre isso, formas diferentes de organizar o eleitorado. Só que é muito importante, porque é a essência mesmo da representação. Se você não tem um bom sistema de voto, tudo mais fica muito vago. O que acontece entre nós hoje é que é uma espécie de separação. O Congresso parece que é uma coisa do outro mundo, tem nada a ver com a sociedade. O governo mais ou menos, mas o Congresso não. Por causa disso, porque você não tem relação direta entre o eleito e o eleitor. Eu queria saber se, quando o senhor começou, qual era a sua filosofia e se esses valores, se essa crença se modificou muito ao longo da sua vida política. Obrigada. Bom, eu não sou político profissional, Eu não nasci fazendo política e não faço hoje. Eu sempre vivi, fora os momentos que eu tive no Congresso, eu vivi do meu trabalho, não como político. Por que eu passei? Eu fui senador, eu não fui outra coisa, eu fui senador logo. Porque eu estava contra o regime militar. Então, o meu valor era a democracia. Basicamente, eu fui eleito senador por São Paulo, fui eleito primeiro suplente, o Montoro foi senador, eu tive a segunda votação, ele teve a primeira, ele foi governador, aí quando ele foi governador eu assumi o Senado. Só que eu tinha os votos, não era como hoje. Depois eu fui eleito senador, em acho que 6. Bom, na base da luta contra o regime autoritário. Então, basicamente, esses são os meus valores de hoje. Depois eu era de um partido chamado MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era um movimento de todo mundo contra o regime militar. Numa certa altura, em 1988, no final, eu fui da Assembleia Constituinte. Fui senador constituinte. Ajudei a fazer a Constituição. Eu achei que aquele partido no qual eu estava tinha perdido seu sentido, porque ele juntou todo mundo para lutar contra o regime militar. Agora precisaria ter um partido mais especificado. Então nós fundamos um partido, eu não quero fazer propaganda de partido nenhum aqui. Você perguntou, estou dando um exemplo apenas. Nós fundamos um partido chamado Social Democrático. Por quê? Porque é um partido que acredita na democracia, mas acredita que a democracia deve estar também baseada em políticas sociais ativas. Eu continuo acreditando nisso. Eu nunca não modifiquei no decorrer da minha vida partidária, política, os meus valores fundamentais. Se você perguntar se são iguais aos valores que eu tinha quando eu tinha sua idade, provavelmente não. Porque o mundo em que eu vivia naquela época é muito diferente do mundo de hoje. O mundo sei lá, de 50 anos atrás era outro. Você tinha um mundo dividido, você tinha perigo de guerra, você tinha a iminência do comunismo, você tinha 2 blocos, você tinha a presença viva do socialismo.
né? Tudo isso hoje ficou muito, muito diferente. Ninguém falava em ecologia, ninguém nem sabia que tinha o perigo como é que chama, de aquecimento global, né? Imagina falar em igualdade de gênero, né? Os temas eram outros quando eu tinha a sua idade. Então, você naquele tempo você tinha outras. Todo mundo queria ver o Brasil industrializado, a classe operária ia salvar o Brasil, enfim, eram outros. Mas quando eu entrei na vida política, foi já muito, eu já era velho, né? Eu já era professor, já tinha sido professor fora do Brasil, era professor, tinha sido professor catedrático aqui, tinha sido posto para fora da universidade pelos militares, já tinha uma visão formada, e eu nunca mais mudei de visão. Vamos lá. Primeiro você. Eu gostaria de saber por que eles mudaram o sistema de suplente de quem tinha a segunda maior quantidade de voto para um cara que não teve voto nenhum. Não vejo a razão para isso. Naquele tempo que eu mencionei, aqui, hein? Quando foi que mudou? Mudou com a Constituição. Foi o seguinte, naquele tempo você tinha o que chamava-se sublegenda, porque nós tivemos um regime autoritário, militar, a partir de 64, em 65 eles acabaram com os partidos que existiam e criaram 2 partidos. Um chamava-se Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o outro chamava-se Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Não podia haver outros partidos, né? O Arena apoiava o governo e o MDB era contra contra o sistema, na verdade, não só o governo político. Muito bem. E aí, como isso era difícil de fazer caber todas as diferenças de opinião em 2 partidos, inventaram o que se chamava legendas. O voto no Uruguai é assim até hoje, lá chama-se lema. Quer dizer, cada partido podia indicar 3 candidatos, né, para a mesma posição, no caso do Senado, ou só para o Senado. Bom, então, aí que funcionava o sistema, que o partido que somasse mais votos, era o primeiro votado era o senador, e o segundo era o suplente. Bom, quando veio a redemocratização, se acabou com essa questão da sublegenda, que é uma distorção. Na verdade, eram 3 partidos dentro de um, né? Isso foi feito para acomodar os interesses locais do partido do governo, da Arena. Lá no Nordeste, vai numa cidade, todo mundo queria ser do governo, mas eles brigavam entre si. Então, o coronel por um lado e o coronel por outro, os 2 da Arena. Então fazia sublegenda. E brigavam dentro do partido e o governo ganhava sempre, porque os 2 eram da Arena, né? Quando veio a democracia, não precisava mais desse sistema de sublegenda. E aí, desafortunadamente, se criou o sistema de suplente, da maneira que ficou. Ninguém imaginou que fosse dar uma distorção tão grande como deu, né? As pessoas não imaginaram. A gente pensa que tudo é feito com astúcia, mas às vezes não é, às vezes é por inexperiência e ingenuidade, também acontece isso. Então ninguém pensou. Quando você for olhar eu participei disso tudo, quando você vai olhar como é que foi feita a Constituição, muita coisa nós não tínhamos ideia do que ia acontecer. Era uma experiência nova. Acho que nesse caso não foi previsibilidade do que poderia acontecer como distorção. Vice-presidente também. Para que teve... Hein? Mas como é que você se torna suplente? Não, você indica. O candidato indica o outro. O candidato, você ganha a convenção do seu partido. Você indica o seu suplente. Acabou, né? E como eu disse aqui, geralmente, não sempre. Eu tive suplente, eu e o Montoro, nós tivemos líderes sindicais. No nosso caso, pusemos líderes sindicais como suplentes. E naquela época antiga, né? Agora, hoje, nada justifica mais ter suplente. Como não há mais sentido ter vice-governador, vice-presidente. Nos Estados Unidos, o presidente viaja, mas não passa o poder para o vice. Porque no mundo de hoje, que você tem tudo está comunicado, o presidente nunca deixa de governar, né? E quando você põe o vice, aí do vice que fizer o que o presidente não quer. Não pode fazer. Ele faz, o presidente volta e desfaz tudo que ele fez. Não tem mais sentido essa máquina tão complicada, né? Você pode eventualmente dizer, para a ausência do presidente, um ministro responderá pelo expediente. Mas para que ter vice? Para que ter suplente? Deixa eu dizer uma outra coisa a vocês, eu não penso que eu tenho uma visão muito somente crítica, mas eu tenho crítica também. Nós criamos um sistema no Brasil, uma coisa perversa. Por quê? Nós temos no Brasil 5.600, quase 5.700 municípios.
No passado, tinha muito menos. Depois criamos município em quantidade. No passado, os que serviam a Câmara de Vereadores, eles serviam a Câmara de Vereadores. Não tinham salário. Era o que se chama de munus público. Bom, aí agora passaram a ter salários. Admitamos que uma cidade como São Paulo, que é uma cidade complexa, o vereador dedica seu tempo todo lá. Mas tem milhares de cidades brasileiras onde a Câmara se reúne uma vez, 2 vezes por semana. Às vezes à noite, quase sempre, aliás, à noite. E não, para que ter salário? Bom, criamos cada Câmara tem um mínimo de vereadores, mesma coisa que aqui na Câmara Federal. Tem um mínimo de vereadores, todos têm salários, passaram a ter secretários, com o tempo o presidente da Câmara tem automóvel. No conjunto são 70 mil pessoas, que no fundo ficam, enfim, uma boa parcela desses não tem justificativa para ter dinheiro, para receber um salário e para ter tanta sustentação pública. Isso vem do imposto. Nós criamos o que no jornal se chama uma classe política. A expressão sociologicamente é inadequada, eles não são uma classe, mas enfim, vamos dizer que seja. Uma categoria de pessoas que são chamados políticos, viram profissionais, se elegem sempre, querem se eleger porque ganham. Né? Qual é a razão pela qual alguém numa cidadezinha média, até pequena, por que ele vai receber salário se ele vai lá? Eu vou dar um caso sem dizer o nome da cidade. Havia 2 vezes por semana uma reunião na Câmara de Vereadores. E essa reunião era de manhã. Aí eles resolveram fazer à noite. Durou pouco. Por quê? Porque à noite, como o pessoal não tem o que fazer, a população ia assistir a reunião da Câmara. Então eles não querem. Voltaram para de manhã. Né? Então, há muitas coisas assim que pode, em nome da democracia, tem que ter representação, mas não precisa ter salário. Ou pelo menos, pode que, vamos supor que tenha, ganha lá, aparece na sessão R$200. Mas por que ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil fixos por mês? Por que ter? Os prefeitos, então, viraram ministros, tem uma batelada de secretários, todo mundo tem mordomia. Nós criamos uma burocracia muito grande em torno da democracia. Quando você vê o Congresso, é uma cidade. O Congresso tem, no mínimo, 10 mil pessoas empregadas. Você entra quando eu fui senador pela primeira vez, era regime militar, o Congresso era triste, não aparecia ninguém lá. Agora é um mercado peça. Né? Gente, isso não é mal, porque é democracia. Exageramos um pouco. Mas muitos são funcionários, uma enorme quantidade de funcionários. Você vai ver o salário médio mais alto no Brasil é do sistema legislativo. Em segundo lugar é o judiciário. E em terceiro é o executivo. Para funções iguais. Né? Então há muitas distorções no nosso sistema que nós vamos ter que enfrentar. Com uma condição, deixa o sistema funcionando. Porque pior do que tudo isso é não ter nada disso. Que aí você não tem liberdade. Não precisa, é o pior que pode haver, porque não adianta, eu vou fechar por dar balanço depois. Não vai fechar nada. Nós temos que lutar para ir aperfeiçoando, para ir melhorando e tal, mas não negando essas evidências. Então, gostaria de saber qual a relação das Forças Armadas e o Poder Executivo hoje em dia. Assim. Não. Olha, existe um artigo da Constituição que define a função das Forças Armadas. Né? É um só artigo. E diz que elas têm como missão constitucional defender a soberania nacional, a integridade territorial e a lei e a ordem, quando requisitadas pelo chefe de um dos poderes, legislativo, executivo ou judiciário. Isso deu muito debate. Na prática, sempre houve, em certos momentos, sempre o governo apelou às Forças Armadas. Por exemplo, quando você tem uma eleição e a briga local é muito forte. Então, em geral, o governador pede, quem manda é o presidente da República, autoriza, para que vá lá um batalhão, ou sei lá, uma companhia e tal, para que não haja desordem. Ou então, quando agora não tem havido, mas houve muita, briga entre as polícias, revolta de polícia. Como é que você faz? Houve um em Tocantins, eu era presidente, e a polícia, um queria matar o outro, cercou o quartel do outro. Tem que ter uma autoridade maior. Então, nessas circunstâncias, se o governador pedir, o presidente autoriza as Forças Armadas. Elas mandavam muito no Brasil. Progressivamente, as Forças Armadas foram se restringindo ao seu papel constitucional. Eu nunca tive nenhum problema com as Forças Armadas. De falta de obediência, nada, zero.
E olha que eu vinha de um passado que não era favorável ao regime militar. Não tive nenhum problema com as Forças Armadas. Elas realmente são respeitadoras hoje da Constituição, por 1000 razões. No começo não era tão fácil, na transição do governo do presidente Sarney, era muito difícil, porque não se sabia muito bem como lidar com as Forças Armadas. No tempo do regime militar, todo mundo sabia o nome dos generais. Todo mundo. Que era comandante daqui e de lá. Quando eu fui presidente, eu sabia o nome dos ministros. Depois eu criei o Ministério da Defesa. Botei um civil e eles deixaram de ser ministros. Os militares, são só comandantes. Claro que eu sabia o nome dos comandantes da Marinha, das Aéreas da Aviação. Às vezes eu sabia o nome do comandante militar do Planalto. Nunca soube o nome do comandante de São Paulo. Cada vez que eu vinha aqui, ele ia me receber, batia continência e tal. Naquela hora eu sabia, mas não precisava saber. Eu não digo isso como eu preciso dizer para mostrar que a coisa funciona de outra maneira. Quer dizer, eles perderam importância política, de interferência política. Mas eles não perderam importância institucional, em termos da ação que tem no Estado. Houve muita modificação nas Forças Armadas. Primeiro, com a criação do Ministério de Defesa, ficou clara a subordinação a um poder civil. Já tinha, porque o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Mas agora você tem, antes eles despachavam com o presidente da República, que era o ministro. Agora não, quem despacha com o presidente da República é o ministro da Defesa, que é um civil. Né? Mas o mais importante do que isso é que eles passaram a se entrosar, porque havia muita duplicação entre a Exército, Marinha e Aeronáutica e pouca articulação. Ainda há pouca, mas começa a haver mais entrosamento. Houve muita modificação no currículo das Forças Armadas. Se vocês forem lá à Escola das Agulhas Negras, que é onde formam os militares, vocês vão ver que eles modernizaram muito. Quer dizer, você tem cursos de história, tem cursos de ciência política, a bibliografia é ampla, não é uma bibliografia unidirecionada, eles aprendem línguas, eles se treinaram muito em meios eletrônicos, né? E mantiveram um certo espírito de disciplina, que no Brasil é importante. No fundo, nós falamos aqui das formalidades da democracia, mas para o governo funcionar, você precisa também da máquina. Né? E quando é que essa máquina funciona? Quando aqueles que participam dela passaram por escola de treinamento específico. Itamaraty, Relações Exteriores, tem uma escola. Ninguém entra no Itamaraty sem passar pela escola. São 2 anos de formação. Tem formação, aprendem. Se você vai para Banco Central, tem escola. Vai para a Receita Federal, tem escola fazendária. Né? Agora tem um curso de gestores, lá eu me refiro a Brasília, tem um curso de gestores para administração pública. Por que a Polícia Federal está atuando assim? Porque nós reabrimos a escola de polícia há 10 anos, há 15 anos, para poder dar um sentido profissional. Os militares têm escola, né? Sempre tiveram, e eles modernizaram a escola militar. Ontem, por coincidência, eu recebi um amigo meu aqui, que está no Haiti. O comandante atual das tropas brasileiras foi meu ajudante de ordens, é um coronel hoje. É uma pessoa excepcional. O meu amigo não sabia que ele tinha sido meu ajudante de ordens. Ele veio encantado. Por quê? Porque lá no Haiti, as forças brasileiras estão tendo uma experiência nova, que nunca tiveram, de um país estrangeiro, ajudar a ONU, e estão fazendo ação cívica com os civis numa proporção que era inimaginada no passado. Eles mudaram muito de mentalidade. E não só a escola militar, eu me refiro mais ao Exército que eu conheço. A Marinha é muito competente na sua escola também, mas mudou bastante, como um outro fenômeno. As mulheres e os filhos dos militares foram para a universidade. Sobretudo as mulheres dos militares foram para a universidade. Então a cabeça abriu muito dos militares. Eu não acho que hoje exista uma diferença de pensamento entre civis e militares no Brasil, como havia no passado. Havia a ideia dos militares de que eles é que poderiam salvar o Brasil, né? Contra a corrupção, contra o mercado, que eles não gostam muito, etc, etc. Hoje eu não digo que haja tanta diferença que eu dizer, nós vamos salvar o Brasil. Não, eles sabem que não é assim. Não tem se metido, até em assuntos que até será que não vão se meter? Nunca se meteram. Então eu acho que as Forças Armadas brasileiras se democratizaram bastante. Eu vou esses dias eu vou aos Estados Unidos e tem um autor americano chamado Alfred Stepan, que foi quem mais estudou as Forças Armadas brasileiras e de outros países mais. Ele faz 70 anos, eu vou lá uma comemoração, eu escrevi um trabalho falando sobre ele. E fui reler o que ele disse sobre os militares. Ele tinha imensa dificuldade de achar que o Brasil pudesse virar um país democrático.
né? Todos os problemas que ele apontou, hoje não são problemas mais, porque realmente houve uma reconversão democrática bastante forte das Forças Armadas. No colégio a gente debate muito qual a melhor forma de começar a mudar, mesmo tema de redação e tal, qual é a melhor forma de começar e qual é a forma de mudar. E muita gente cita, mais ou menos é o coringa da redação, é a educação. Né? Que a educação ajuda muita coisa, o exemplo da Coreia e vários outros países. Mas eu queria saber, em primeiro lugar, se existe ainda aquela história do político do governo, o político meio não corrupto e tal, ter medo da população e da massa educada, de ser uma oposição a esse governo. E em segundo, fazendo um paralelo à história fazendo um negócio com o senhor falou da história do Kofi Annan, que ele tinha um projeto até muito bom em tese com relação às ONGs, mas que na hora H que ia votar, como ia ser os próprios governos que daí iam decidir, ia afetar. Assim como, sei lá, aqui no Brasil você quer fazer alguma emenda, quer fazer alguma coisa, mas chega lá na hora, são eles que votam, e mais ou menos aquela história do delegado é o chefe da quadrilha, daí se vai prejudicar ele, como é que fica? Queria que você comentasse essa história do pessoal. Bom, vamos lá. A questão que você, essa segunda questão que você levantou aqui, como é que muda? Que é a sua pergunta. A educação é condição necessária, mas não suficiente. Eu digo sempre, olha, a Alemanha era muito educada e deu Hitler. Né? Quer dizer, não é suficiente. A questão é a educação cívica. Não é só a educação... É claro que a educação é boa, sempre. Mas, além disso, tem que ter educação cívica. Discutir a democracia, pressionar e tal, porque senão você pode ser muito educado e vai para um caminho errado. Né? Não é em si a educação. Evidentemente, a educação facilita a questão da cultura cívica, mas tem que haver cultura cívica para forçar. E eu não sei se isso é suficiente. Vamos educando, é bom que eduque, quanto mais educado melhor, mas eu acho que, por exemplo, no nosso caso, vou dizer com franqueza, eu acho que a nossa sociedade está muito amolecida. Né? A sociedade, hein? Não estou falando do governo, nem do Congresso, estou falando da sociedade. A capacidade da nossa sociedade de se indignar e de transformar a indignação em ação é baixa. Né? O fato de que você teve aí, no caso do mensalão, pessoas que não foram julgadas ainda, é verdade, mas está claro que elas fizeram coisa errada, serem eleitas, foi eleito pelo povo. Né? Então nós temos que fazer autocrítica, nós próprios, nós povo, se eu posso falar assim. Né? É mais profunda a questão. Por isso que é importante ter a cultura democrática e você insistir em certos valores e tentar motivar as pessoas para que elas tenham voz, reclamem, falem, protestem, se organizem. Né? Não há outro mecanismo democrático de mudança. É claro que a sociedade não muda a toda hora. A sociedade não é como água que você põe no fogo, põe lá 100 graus, ferveu. Não é assim. A dinâmica das sociedades é mais complicada. Você não tem o tempo todo mudança, excitação, pressão, não é assim não. Você tem momentos, né? A gente não deve se desesperar. Deixa eu contar um casinho, que eu conto sempre também. Eu fui professor na Universidade de Paris, em Nanterre, que foi onde houve, em maio de 68, um movimento importante estudantil, aquela coisa toda e tal. Bem, a França de 68 era uma França muito parada, muito burocrática, muito parada. Se dizia que o de Gaulle era como o Luís XIV, que era o Rei Sol, com uma diferença, que o Luís XIV não podia andar na rua que era vaiado, apedrejado, e o Luís XIV e o de Gaulle era ovacionado. Amigos meus importantes, e gente que estava na França também, faziam análise, diziam, não, aqui o grau de racionalidade é muito alto, está havendo uma discussão nos sindicatos, e com o patrão e o operário, todos os dois têm informações, é uma discussão racional. Eu me lembro muito bem, em fevereiro de 68, isso. E em maio de 68, aquilo explodiu, de repente. É como se fosse um curto-circuito, um fio desencapado, pega. Isso acontece nas sociedades modernas, a mudança não se dá, muitas vezes, por um grande movimento e uma ruptura. Ela vai acumulando tensões. Até que, por uma coisa não prevista, essa tensão pega. Né?
quase sempre acontece assim. Você tem que ter algum efeito que detone, né? No caso brasileiro hoje, você tem uma situação complexa. Por quê? Porque embora haja todas essas questões de desvio de comportamento que a gente está vendo por aí, a economia vai bem, né? Então a população também está bem. Está bem? Não está, mas está melhor, né? Isso é da vida. As pessoas se acomodam mais facilmente, né? Isso não quer dizer que seja para sempre assim, né? Mas quer dizer que é preciso que haja sempre gente que seja alerta, batalhando, insistindo, defendendo seus valores. E na política, na questão de defesa de valores, não é muito diferente do resto. Como é que você faz que hoje da manhã eu falei uma coisa que eu gosto de dizer: beba Coca-Cola. No mundo todo é beba Coca-Cola, você acaba bebendo Coca-Cola, que martelam naquela ideia, né? Quando eu comecei nessa vida política, o governador, o candidato nosso aqui era o Montoro, primeiro para senador, depois para governador. O Montoro fazia os discursos dele, sempre dizia 1, 2, 3. Ele tinha sempre 3 pontos e repetia. E eu saía com ele, com os outros companheiros, eu ficava envergonhado que tinha que repetir tudo aquilo e tal. Bom, então o que eu fazia? Em cada cidade eu fazia um discurso diferente. Resultado, tudo que eu dizia sumia. E tudo que o Montoro dizia ficava. Que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu, professor, sem conhecer dessas coisas, ficava com vergonha dos meus companheiros e inventava uma história nova em cada cidade que eu ia. Não funciona. Você tem que ter persistência no tema. Tem que ter persistência, né? Então, os partidos têm que ter persistência. Se eles tiverem valores e persistirem no tema, a coisa vai. A mesmo é para a sociedade civil, não de partido. Tem que lutar, tem que se organizar, tem que lutar. O Brasil vive uma fase curiosa, porque como a economia está bem, razoavelmente, né? Isso diminui o efeito das indignações, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que está cada vez mais se organizando. Se você for à periferia de São Paulo, ou a um bairro qualquer, você tem associação de todo tipo, como não tinha no passado, de moradores da rua, de favoráveis a não sei o quê, está tudo sendo... Isso hoje é uma estrutura disponível, fragmentária, que não é política, nem deve ser, e que se organiza pontualmente, são ONGs, para aquele objetivo limitado. Mas é uma sociedade que não está morta, ela está amortecida, né? Então eu acho que é possível que, se a gente continuar insistindo, as coisas vão melhorando. Eu não tenho uma visão negativa. O Brasil foi muito pior, vocês não têm dúvida, né? A gente fica às vezes assustado com certos fatos que estão ocorrendo agora, que são realmente repugnantes. Mas foi em outros aspectos, foi muito pior. Nós não tínhamos meios para nada. Você está falando de educação. Olha, quando eu nasci, 60% dos brasileiros eram analfabetos. Analfabetos. 60% dos brasileiros, quando eu nasci, eram analfabetos. Hoje, teoricamente, é menos de 10%. Deve ser muito mais. O analfabetismo funcional é muito maior. Mas 60%. Quer dizer, no decorrer de uma vida, mudou tudo. Era muito pior, né? Qualquer indicador social que você veja, mortalidade infantil, esgoto, tudo era pior. Então nós não devemos nos desanimar. Nós temos que construir mais instituições, criar mais valores. Eu até diria o seguinte: nosso problema hoje é mais qualitativo do que quantitativo. Por isso que eu insisto tanto em valor. Tem que acreditar nas coisas, né? E tem que melhorar a eficiência, a qualidade, a responsabilidade, o desempenho. Não há tanta falta de dinheiro quanto falta de organização, de capacidade gerencial e capacidade de cobrar. É isso. Agora alguém vai dirigir aqui as perguntas. O senhor falou que a divisão do sistema judiciário pode, às vezes, prejudicar alguns julgamentos. Queria saber se em todos os países democráticos que tem essa divisão, desde o juiz de primeira instância até o Supremo, e por que no Brasil esse sistema não funciona tão bem quanto na teoria? Se é por excesso de burocracia ou por mesmo falta de caráter dos líderes judiciários? Obrigado. Eu acho que é menos pela falta de caráter, casos, mas é menos falta de caráter do que as complicações burocráticas e processuais. Existe uma coisa que se chama lei de execução penal. Quer dizer, como é que você cumpre a lei penal e tal? É complicadíssimo.
Quer dizer, precisaria haver uma simplificação dos códigos legislativos para que os juízes possam ter decisões mais rápidas. É difícil modificar os códigos, porque passa pelo Congresso e tem regras específicas como é que você modifica o código, né? Isso vem de tradição ibérica, tradição portuguesa, como eu disse aqui. Por outro lado, esse sistema de apelação, no grau que nós temos, não é comum. Não é comum. Em muitos países, você pode resolver as questões no nível mais elementar. Aqui nós temos alguns mecanismos. Nós criamos ajuizados que chamamos juizados especiais, que devem discutir só certas questões e são mais rápidos. Há certos juizados chamados de pequenas causas, que não havia, que nós criamos. Quando a causa de valor pequeno resolve. Agora, há um outro dado. É que, como eu disse aqui, nós temos uma sociedade que está melhorando. Então, o que acontece? As pessoas começam a ter consciência dos seus direitos. Então, existe uma espécie de tribunalização da vida. Todo mundo vai ao judiciário, né? Todo mundo passou. A quantidade de ações que as pessoas movem é brutal. Então, houve também uma espécie de... O judiciário ficou encharcado de ações. Não dá resposta rápida. Houve alguns avanços recentemente. Você falou do Supremo Tribunal Federal. O nosso Supremo Tribunal Federal, eu não me lembro exatamente, mas ele deve decidir 100 mil casos por ano. É impossível. Vocês vão de convir que 11 pessoas não têm a menor capacidade de decidir 100 mil casos. Como é que eles fazem isso? É porque são falsos casos. Como as pessoas querem protelar a decisão, elas inventam que é uma questão constitucional para não dizer que já acabou o julgamento. Ficarem livres ou não pagarem, essas coisas. Quando chega no tribunal, aquilo já está tudo codificado, tem no computador. Aquele caso, ele aperta o botão e já sabe qual é o resultado. Quer dizer, não devia nem ter ido para o Supremo Tribunal, né? Mas entope os canais do Supremo. Agora eles tomaram duas decisões muito importantes. Uma chama-se súmula vinculante. O que é isso? É que, paradoxalmente, no Brasil, a decisão do Supremo Tribunal Federal não implicava que os juízes dos tribunais inferiores seguissem a decisão do Supremo. Então, as pessoas, uma pessoa chega até o Supremo e diz, olha, a Daniele me vendeu isso aqui por R$100, é uma estafa, ela tem que pagar uma multa. Essa causa foi indo 10 anos depois, chegou o Supremo e disse, a Daniele tem que pagar a multa. Então, a Daniele me paga a multa. Mas se você vem aqui com essa mesma questão, a decisão do Supremo não vale. Começa de novo a questão. Então, o Supremo decidiu o caso da Daniele, mas não decidiu o seu caso. Então você vai aos advogados e de novo leva mais 10 anos. Isso era assim. Bom, é assim. Bom, agora o Congresso aprovou uma coisa que chama-se súmula vinculante. Se o Supremo Tribunal Federal tiver 10 casos iguais a esse, em que ele diga, olha, tem que pagar a multa, os tribunais são obrigados, lá embaixo, na primeira instância, a morrer o assunto. Foi muito difícil aprovar isso. Sabe por quê? Em nome da democracia. Porque o juiz de primeira instância diz, o Supremo Tribunal está impedindo o livre-arbítrio. Porque eu, que sou juiz da primeira instância, não posso julgar diferente. E os advogados transformaram isso numa bandeira de luta. Por quê? Porque eles querem que leve 10 anos. Cada instância é uma causa. Levou muito tempo para o Congresso aprovar. Aprovou. Uma decisão, ontem, eu não vou entrar em detalhe, uma decisão muito importante, o ministro Celso Mello tomou uma decisão vinculante. O tribunal aceitou, então aí acabou. Isso limpa a barra. Segunda medida importante do Supremo Tribunal. É como nos Estados Unidos. O tribunal diz os casos que ele vai julgar. Como vai muita gente apelando para lá demais, e que não tem importância, ele diz, olha, eu vou tomar conta deste caso. Esse caso de se a Daniele roubou ou não roubou, ela não rouba nunca, esse caso não é para vir para o Supremo, isso é bobagem. O que foi decidido lá já vale, não precisa vir até mim, está resolvido. Agora, este outro caso, que o sujeito matou, se foi legítima defesa ou não, esse eu vou julgar. Quer dizer, ele seleciona os casos que ele vai julgar. Isso é muito recente, essas duas decisões, tem um ano que elas estão em exercício. Até que isso se torne uma matéria pacífica, então leva muito tempo, mas houve algum progresso. Há alguns tribunais aqui em São Paulo que melhoraram muito também, em termos de fazer informatização, de tomar decisão mais rápida. Quer dizer, não é uma questão enfim,
Não é a questão da falta de caráter. Há também, juiz público, mas não é esse o fundamental. É a organização mesmo, a nossa cabeça. O problema que eu quero passar a vocês é que nós temos que mudar a nossa cabeça. A nossa, não é a deles. A nossa, todos nós juntos. Temos que mudar a mentalidade para poder ter mais crença na democracia, para permitir que haja mudanças mais rápidas no sistema de processo. Né? Isso é que leva algum tempo, mas eu acho que está melhorando. Pelo menos a cabeça de vocês deve ser melhor que a minha. A minha está velha. Tem uma coisa, o senhor enfatizou que a democracia tem um equilíbrio entre os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Mas o senhor falou também que o legislativo tem o poder de fazer o impeachment, votar para o impeachment, tirar os juízes do judiciário, ou seja, ele tem mais poder que os outros dois. E outra coisa, então eu gostaria que você explicasse isso, e outra coisa é que o senhor falou também que os poderes devem ter limite, que esses limites são definidos pela lei. Mas o judiciário ele interpreta as leis e o legislativo as faz. Como que essas leis podem limitar os poderes desses dois? Boa pergunta. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, a questão do judiciário e tal, que efetivamente o judiciário tem o poder de... Quer dizer, o legislativo pode aplicar o impeachment no presidente e pode no juiz do Supremo, né? Mas o juiz também pode cassar o mandato. Dependendo do caso, agora mesmo tem várias discussões. Caça mandato de prefeito, caça mandato de governador, e ocorre isso. Caça mandato de deputados. Caça em nome de quê? Da lei. Né? Bom, o executivo não tem esses poderes. Por quê? Porque todo o sistema democrático se criou contra o executivo. Como é que começa a democracia na Inglaterra? Era os comuns, primeiro os barões, se juntam contra o rei. Obrigam o rei a respeitar certas regras. Né? Toda a luta da democracia é contra o poder unipessoal, que no caso aqui é o presidente. Então, toda a preocupação é evitar que o presidente vire ditador. Democracia, é razoável isso. Né? Então, se organizaram, depois que os barões se organizaram para impor certas regras ao rei, o povo, common law, e a Câmara dos Comuns, o povo também se organizou para evitar que os barões também ficassem muito poderosos. Então, por isso que o presidente ele é mais controlado do que controlador. Ele realmente não tem o poder, porque, pela regra, o poder dele é maior. Né? Ele tem o poder executivo, ele tem as forças armadas. Então, todo mundo está de olho no executivo. Mas os outros vão se equilibrando, tem esses mecanismos de limite. Mas não é arbitrário, dentro da Constituição. Quem tem o poder absoluto é o povo. Em tese, e na prática quer dizer, porque a Constituição é alguma coisa que é delegada pelo povo. Então, tudo isso está dentro da Constituição. Se você quiser mexer alguma coisa, pode mudar a Constituição, mas é complicado. Eu mudei várias vezes. Várias emendas para mudar a Constituição. Mas tudo isso é um debate enorme. Para você mudar a Constituição, você tem que votar a emenda que você quer 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Tem que ter 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado. Quando a oposição é contra o que você mudou, ela inverte a ordem. Você já ganhou a primeira vez, mas depois ela pega um pedacinho daquilo ali, obriga a votar de novo. É muito difícil mudar a Constituição, e tem que ser. Porque, em tese, o guarda-chuva de tudo isso é a Constituição, que é o contrato coletivo nacional. Né? Eu estou de acordo com isso. Então, essas possibilidades todas não são arbitrárias. Tem que ter um apoio constitucional. E por que quando é que o tribunal pode acabar com uma lei? Quando a lei não é constitucional. Aí sim o Supremo Tribunal tem um âmbito de decisão muito grande. Porque ele é o único que pode dizer a Constituição aceita ou não aceita tal coisa. E as pessoas nem percebem a importância do Supremo Tribunal, mas é enorme. Quando ele tem um papel, e o nosso em geral tem tido, né, com tudo que você pode gostar ou não gostar, mas eles têm tido uma certa noção disso. Quer dizer, eles não podem legislar. Né? Eles podem caçar a legislação. O Supremo Tribunal não pode tomar uma decisão legislativa. Ele só pode dizer, olha, essa que o Congresso legislou não está dentro da Constituição, então não vale. Mas ele não pode dizer o que vale.
É um sistema interessante, o sistema democrático, que normalmente não presta muita atenção. E quando, por exemplo, nos Estados Unidos, quando vai nomear um ministro novo, é uma coisa complexa, toda a população fica olhando. Por quê? Porque como lá é vitalício, se você nomeia uma maioria conservadora, ela vai continuar lá depois que o presidente vai embora. O presidente Bush fez várias nomeações extremamente conservadoras. Pode ganhar quem vier do Partido Democrata, não vai poder fazer nada. E em certas circunstâncias eles podem ter um poder decisivo. Por exemplo, lei de aborto, ele tem um poder, lei de pena de morte, tudo isso, dependendo da interpretação do tribunal, é complicado. Aqui é menos, por quê? Porque lá a Constituição é menos específica do que a nossa. Como a nossa é mais específica, mais casuística, a capacidade que o Supremo Tribunal tem de interpretar é um pouco menor. Um pouco menor. Mesmo assim, eles têm capacidade. Agora tomaram uma decisão complicada, inovadora, que foi nesse último caso aqui. Quando os deputados que disseram que eles queriam assistir à sessão secreta do julgamento do presidente do Senado, alegando que o presidente do Senado é presidente do Congresso e, portanto, também da Câmara, quando eles estão juntos, o Supremo Tribunal deu um habeas corpus, deu autorização. Isso é novo, sabe por quê? Porque eles estão se intrometendo na decisão interna de outro poder. É uma coisa forte. Como no Brasil a gente não presta muita atenção às formalidades, pensa que isso não tem importância. Tem importância enorme. Porque até hoje o Supremo Tribunal, todas as vezes que havia uma briga entre as casas legislativas, ele lavava as mãos. Agora ele não lavou as mãos, pode assistir, tem que entrar, pelo direito da publicidade. As pessoas têm, que é um princípio constitucional. Enfim, a democracia é não é uma coisa dada, ela está sempre se construindo. E nessa construção não é só a Câmara, sobretudo o Supremo Tribunal, mas os tribunais em geral têm um papel muito, muito importante de definir justamente qual é o limite do direito. Mas sempre é a Constituição que dá o guarda-chuva dentro do qual você atua. O senhor falou sobre os políticos hoje em dia não têm mais os ideais. Depois que eles são eleitos, eles chegam lá e mudam algumas coisas, não seguem os ideais do partido. Eu comecei a votar ano passado e aí eu fui procurar partidos com ideais. E partidos se filiam em diversos estados com outros partidos que têm ideais antagônicos. Eu queria saber como funcionam essas coligações e, assim, nem os partidos mais têm ideais hoje em dia. Eu não quero generalizar, porque há muitos políticos que têm ideal, mas há muitos que também funcionam dessa maneira que eu próprio descrevi. Agora, o nosso sistema de coligações aqui, por causa da frouxidão dos nossos partidos, é inacreditável, ninguém entende. Explicar para um estrangeiro como é que funciona o jogo político aqui, para um francês, é muito difícil. Porque eu vou dizer que aqui é possível haver uma aliança entre a direita e a esquerda facilmente. Né? Num Estado, por quê? Porque não é direita nem esquerda. São interesses locais. E por causa também da expressão regional dos nossos partidos. Embora os nossos partidos, pela lei, tenham que ser nacionais, só pela lei, porque na verdade em cada estado eles muitas vezes são ocupados por pressões regionais. Deixa eu dar um exemplo simples. Eu me lembro de um caso específico em Goiás, em que havia os dois bandos, sempre nas cidades menores tem um lado de cá e um lado de lá, e só que um dos lados tinha ocupado quase todas as legendas partidárias. Botou gente sua. Então o que sobrava para o outro? O Partido Comunista. Entrou. O outro lado foi para o Partido Comunista. Está pouco se lixando para o Partido Comunista, não, é meu lado. Não é comunista. Estou usando aquela legenda. Os nossos partidos, às vezes, viram legenda. Né? Então dá essa dificuldade. Né? Você tem um ou outro partido que tem um pouco mais, uma tendência de maior homogeneização. Eu acho que nós devíamos proibir a coligação em eleição proporcional de Câmara. Proibir, porque você não sabe quem está votando. Né? Houve uma medida importante que foi derrubada. É que a coligação feita para apoiar o presidente da República tem que ser a mesma nos estados. Para evitar isso que você está dizendo. Os partidos se unem de um jeito para eleger o presidente e de outro jeito para eleger o governador e de outro para eleger a Câmara. Como é que faz partido assim? É inviável. Isso vai ter que ser corrigido, mais cedo ou mais tarde. Agora quem levanta a mão sou eu. O senhor comentou que os políticos hoje estavam muito ligados a instituições e empresas
Porque se uma democracia não seria mais justo a Constituição ser feita por estudiosos, pessoas mais comprometidas com os direitos da sociedade? Em geral é o seguinte, quando os países são mais sensatos, na hora de fazer uma Constituição, você tem uma proposta de Constituição. E essa proposta é feita por pessoas que têm noção de direito constitucional e tudo mais. Agora, essa proposta depois é votada tem que ser pelos cidadãos, não pode ser pelos sábios, né? E aí ela entra no debate na Câmara. Aqui não houve nem a proposta inicial. Eu fui o relator inicial do regimento da Constituição, você não imagina a dificuldade que era. Eles não queriam aceitar, não aceitaram. Nós tivemos que inventar um sistema de fazer Constituição, copiado de Portugal, que é complicado. Não tinha ponto de partida. Várias comissões, cada uma na sua área, depois foi indo por afunilamentos progressivos. Acabou gerando uma Constituição muito complexa, muito detalhista, boa do ponto de vista de defesa dos direitos. Ela é boa desse ponto de vista. Mas com muitos problemas de coisas que não deviam estar na Constituição, que são de lei ordinária, entrar na Constituição e tudo mais. Mas eu não creio que a solução de ter um grupo de sábios resolva. Porque os sábios também vão brigar, cada um tem uma concepção diferente. Quem que dirime isso? É o povo. E o povo não tem outra representação, senão os que ele elege para lá. Por isso que eu acho que tem que corrigir o sistema de eleger. Para eleger gente mais representativa mesmo do povo, porque na democracia chega um momento que vai depender disso, da representação. Última pergunta. Pronto, vamos lá, a última. Ou penúltima? Não, última. Última. Chega. Na verdade... eles ficaram... Mas eu pergunto os três e eu respondo junto. Na verdade é um assunto que talvez fuja um pouco da política, mas eu queria saber assim... em relação à área, para você como faculdade, o que te leva mais facilmente a um âmbito político são as ciências sociais ou o direito, todas essas áreas ligadas, mais ou menos? 2 e 3. O senhor falou sobre o lado social, né? Ao meu ver, o lado social do Brasil é o que está menos desenvolvido. E aí você afirmou que a democracia precisa ter pelo menos um lado social, uma coisa básica para ter. Eu enxergo que existe tipo um ciclo entre a democracia não chegar a um nível, sei lá, desejável e o lado social está desenvolvido. Existe essa relação e como que ela pode ser, esse ciclo pode ser quebrado? Minha pergunta é um pouco fora desse contexto. É o seguinte, há algum tempo eu li na Veja que, por exemplo, várias pessoas acusadas de corrupção, de desvio de dinheiro, são assim acusadas, mas poucos realmente são julgados e menos ainda são condenados. E algumas vezes, quando são condenados a, por exemplo, aposentadorias compulsórias. Eu queria saber, mais ou menos, como é que funciona, assim, essas acusações, essas condenações. Bom, na verdade, você tem uma enorme quantidade de acusações todo dia, de vários tipos de corrupção, de roubo, não sei o quê. Alguns são de políticos, outros não. É muito complicado. O que se reclamava muito aqui é o seguinte... é que alguns políticos tinham direito a um foro privilegiado, chamado assim. Ou seja, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Quais são eles? São os congressistas, os ministros, governadores e presidente da República. Quem pode julgar essa gente é o Supremo Tribunal Federal. Bom, então o Supremo Tribunal dizia-se nunca julga. Então acontece o que você está dizendo. Tem um crime e não julga. Bem, na verdade, agora começou a julgar. Sempre vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Então, essa ideia de que o foro é privilegiado é um pouco equivocada. Porque, na prática, ir para o Supremo é andar mais depressa no julgamento. É pular as etapas intermediárias. Precisa fazer com que o Supremo funcione. Mas, como até agora era muito lento tudo isso, o que acontece? O sujeito fica na discussão formal. No passado, o Supremo não podia julgar porque o Congresso tinha que autorizar. E o Congresso não autorizava nunca. Agora isso mudou. Agora automaticamente vai para o Supremo. Então já melhorou. Provavelmente haverá mais julgamentos nessa matéria para esse tipo de políticos. Agora, quanto ao resto, não é porque é político que não é julgado. Ninguém é julgado. Pelas razões que eu disse aqui.
Ou melhor, são julgados, mas é demorado, tem apelo, tem recurso. E claro que no caso dos políticos, são pessoas letradas, têm geralmente mais recursos, têm mais advogados, então tem mais facilidade de postergar. Mas é o mesmo sistema, que pega o contrabandista de droga, que pega toda essa gente, é o mesmo sistema, ele se aplica a todos, né? Quem é que vai para a cadeia mesmo? Os pés de chinelo, né? E droga é um pouco diferente, pegando agora eles vão para a cadeia. O assassino que é pobre, né? Então isso está errado, é o mesmo da nossa conversa. Mas só se resolve, não adianta focar só na corrupção, tem que focar no sistema judiciário em seu conjunto, tem que melhorar o sistema judiciário todo, né? Para que ele julgue, para que não seja tão lento, etc, etc. Com relação à sua questão, como é que é a questão do social e da democracia, bem, digamos, a democracia geralmente precede a igualdade, né? Se você for esperar para a igualdade para ter democracia, você não vai ter democracia. Geralmente ela precede a igualdade. E geralmente a democracia facilita a melhoria da condição social. Facilita. Não é automático, né? Mas depende. Eu vou dar um dado simples. Nos anos 70, o Brasil crescia 7, 8% ao ano. E os indicadores sociais todos eram negativos. Todos. Aumentava a mortalidade infantil, a taxa de escolarização, tudo era negativo nos anos 70. E o Brasil crescia a 7, 8%. Nos anos 80, quando veio a democracia, a situação econômica era desesperadora, porque tinha inflação, tinha crise do petróleo, e os dados sociais começaram a melhorar. E não pararam de melhorar. Ainda agora saíram dados novos, você pode ver que é uma sequência. Cada governo diz, fui eu que fiz, foi eu não, foi todo mundo. Quer dizer, cada um vai botando suas pedrinhas. Mas o fato é que educação, saúde, saneamento básico, tudo isso vem melhorando por causa da democracia. Porque o governo é obrigado, queira ou não queira, qualquer que seja o governante, ele não tem jeito, porque a pressão da sociedade existe. A crítica está livre, então vai ter que dar mais dinheiro para a educação, para a saúde. E isso prejudica, entre aspas, o crescimento da economia, porque o governo não tem tanto dinheiro como tinha nos anos 70 para investir no econômico. Agora quem tem que investir no econômico é mais o setor privado, porque o governo tem tanto gasto com os setores sociais que ele não vai sobrar muito para o lado econômico. Mas eu acho que, primeiro, a democracia geralmente precede, segundo, ela facilita, e terceiro, ela só se completa quando você dá um mínimo de condições sociais para a população. Por fim, a questão relativa aqui, qual é o caminho na questão de escolaridade e tal. É verdade que você, nas humanidades, história, filosofia, direito, são disciplinas que são mais próximas das preocupações de ordem política. Mas, curiosamente, as profissões que geram mais políticos hoje não são necessariamente essas. Medicina gera muito político, por alguma razão estranha, que o médico tem que contar com a clientela e tal, gera muito político. Por outro lado, você tem outras profissões. Olha, o número de descendentes de árabe no Congresso Nacional é muito maior que a proporção de árabes, lá, do que a proporção de árabes no país. Por quê? Porque foram comerciantes. E o comerciante é outro, como ele fala, né, que desenvolve certas capacidades de liderança política. E agora são sindicalistas. Saiu um estudo agora recentemente, a quantidade de sindicalistas na vida pública hoje é imensa. No Congresso, no setor público, muitos sindicalistas, né, que não passaram pelas humanidades. Antes tivessem passado, mas não passaram, né? Então, é verdade que essas disciplinas, digamos, são importantes para você ter um pensamento um pouco mais sofisticado, mais abrangente, mas não são... Antigamente eram só os advogados que estavam na vida pública. Agora ampliou bastante, né? Mas se você tiver interesse por política, é nas humanidades, evidentemente. Na medicina você pode virar político, mas dificilmente vai ter um pensamento político.